Eles não têm noção. A minha irmã falou que ela sai. E quando ela vem, eu tenho que ir, não. Ela passa, minha mãe vai. Quem vê assim, que é bom, está ali, só mas ela também. Na verdade, ela fica muito falando de nada, ela tem certinho já. Não tem mais coisa. A comida estava Bom, pessoal, eu parei aqui, né? Bom, os sinais precoces do autismo. Como eu disse lá, então, 6 meses a criança que não sorri, com 1 ano a criança que não fala, né? Ela não balbucia, então ela não consegue dar tchau, ela não fala, né? Não atende quando chamado pelo nome, né? Próximo de 1 ano e meio, não consegue falar nenhuma palavra, e com 2 aninhos não forma uma frase com pelo menos 2 palavras. Tá? Em qualquer idade, uma criança que apresenta, então, um atraso na fala, não olha nos olhos, tem preferência por se isolar e ficar sozinha, né? Comportamentos repetitivos, né? Resistência a pequenas mudanças na rotina, ou reações inadequadas, né? A estímulos visuais, auditivos ou táteis. Esses são os sinais precoces do autismo. Se vocês estiverem cuidando de uma criança que estão nessas condições, deve procurar, então, uma ajuda médica para fazer o possível diagnóstico aí do autismo. Valdirene, seu sobrinho foi diagnosticado com quantos anos? Desde pequeno já? Sim. Desde pequenininho, já estava sabendo que ele não era normal. Sim. Entendi. Ele apresentava isso daí, né? Não estabelecia contato visual. Não gostava de ser tocado. Não pegar ele. Falava não. Então, essas são os sinais aí do autismo. Algumas características, né? A primeira delas é parecer indiferente. Tá? Então, uma característica da pessoa autista é parecer indiferente. Se comportar de um modo estranho, né? Não brincar da mesma forma que outras crianças, né? Uma criança autista, por exemplo, ela tem, como eu disse lá, meio que uma obsessão por objetos circulares, né? Então ele pode, em vez de brincar com um carrinho normal, igual toda criança brinca, né? Ele pega o carrinho, vira de ponta cabeça e fica horas e horas mexendo a rodinha, vendo a rodinha rodar. Tá? Então ele não brinca igual as outras crianças. Tá bom? Pode girar objetos, como eu disse, né? Então eles têm essa fascinação, né? Ficar girando. Jogos e brincadeiras repetitivas, né? Uma risada sem motivo aparente. Né? Uma característica muito comum também é só participar de brincadeira se um adulto insistir ou ajudá-lo, então ele não interage com as outras crianças. Tá todas as crianças brincando, correndo ali, brincando de pega-pega, né? Numa festa, ele não. Ele está sentadinho lá num cantinho, né? Normalmente olhando as mãos, né? Criança pequena também tem que tem autismo, né? Elas têm muita fascinação pelas mãos, então eles ficam horas assim, olhando as mãos, aí a criança está lá no cantinho e não brinca. Algumas vezes eles podem ter uma habilidade extraordinária em alguma atividade particular, como, por exemplo, tocar piano, tocar violão. Às vezes eles são muito, um ouvido muito bom, um ouvido absoluto, né? Só que tem que ser atividades solitárias. Eles não interagem ou se envolvem com atividades que envolvam a interação e a compreensão social. Então tem que ser coisas isoladas. Ele pode ser muito bom em tocar piano, mas não tem que ser sozinho. Não pode ter outra pessoa. Outra coisa que está passando aí na televisão, né, tem esse seriado que eu falei aí, né, The Good Doctor, que ele é autista, né, e passou até na Globo esses tempos, não sei se ainda está passando, mas passava lá, passou a primeira temporada, não sei se ainda está passando, tá, mas ele é autista também.
E na novela da tarde, agora que passa, né, passando essa novela das 6 lá, como que chama? A Malhação, também, na que está passando agora, tem uma moça que é autista também. Tá? E se você bem lembrar, assistir essa novela, né? Teve uma novela que passou esses tempos para trás, que tinha uma moça que também era autista. Né? Até uma moça meio loira, assim, do olho, não sei se era verde ou azul, mas bem marcante, assim. Ela também eu quase não assisto, mas pegando uns caquinhos, assim, de uma coisa ou outra, eu sempre vejo para poder comentar. Bom, e nessa novela e nessa Malhação, a menina toca piano, né? Então, ela participa, então, somente se um adulto, né, insistir ou se ajudá-la, e tem também, bem característico, a ecolalia. Tá? Que a... Tudo gente tem problema, sabe como as coisas, né? Sim. Tudo gente tem problema. Até síndrome de Down também, às vezes eles são muito habilidosos. Aí nós temos a ecolalia também, que é a repetição de palavras. Né? Eles ficam repetindo. Quantos anos tem seu sobrinho, Valdivê? Quantos anos? Tem? Agora está com 26. 26? Já é maior. Ele tinha ecolalia também, ficar repetindo, sempre a Ele é mais jovem agora. não, agora já está. Bom, estereotipias mais comuns em crianças autistas, né, em pacientes autistas. Primeiro, um olhar lateralizado, como eu disse, não estabelece conexão, então eles sempre olham de lado, então sempre lateralizado. Você vai olhar aqui a Adriane, ele nunca vai olhar para ela, ele sempre vai olhar assim. Né? Se ele vai olhar a Célia, né, gente? Ele não vai olhar a Célia assim, ele sempre olha assim. Tá? Sempre lateralizado. Tá? Ecolalia, né, ou a repetição de sons, pode ser palavras e pode ser sons também, um estalo, por exemplo. Né? Então é muito comum, às vezes, a criança autista, ela sentar, primeiro ela tem aqueles movimentos estereotipados, mas ele fica, por exemplo, estalando a língua. Ele fica... Muito tempo, repetindo aquele som. Tá? Flapping, né, do inglês, quer dizer chacoalhar as mãos, braços ao lado do corpo. Então, criança autista tem mania de ficar ou fazendo assim, tá? É muito comum esse flapping. Ambulação de um lado para o outro, né, aparentemente sem sentido ou sem propósito. Né? Então, às vezes ele fica assim, né? E fica um tempão, para lá e para cá. Né? E fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Né? Geralmente, muito comum com o flapping, né? E a ecolalia também. Então, emitindo um som, e ele fica. E a pessoa fica. E, para mim, é algo até que angustia a gente, né? Esses pulos ou gritos sem motivos aparentes. Muito comum isso aqui, hein, gente? Andar na ponta dos pés. Né? Crianças, dá para ajudar no diagnóstico desde pequeno. Criança que não coloca a planta do pé, só anda na ponta dos pés. Tá? E depois, até maior também, eles continuam andando na ponta dos pés. Sim, você pode notar que ela deve andar na ponta dos pés. Uhum. Eles não colocam, é bem comum eles não colocar a planta do pé. Eles têm mania de andar na ponta dos pés. Observe, depois você conta para nós. Batidas nas próprias orelhas, ficar observando as próprias mãos, observar um objeto fora do ângulo normal. Né? Então, sei lá, como que a gente olha isso daqui? Seria assim, né? Ele sempre vai olhar num ângulo fora do normal. Então, são observadores. Sim, o objetivo das mãos para frente dos olhos.
Sim, reconhecem. As pessoas na escola, professor, Aham, reconhece. Tá? E movimentos eles ficaram. Fica. Né? Geralmente fazendo o ecolalia. Bom, como eu disse, o diagnóstico ele deve ser feito por profissionais, né? Por um profissional médico, deve realizar esse diagnóstico aí, através da análise comportamental, dos relatos das atitudes da criança. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar e acompanhar, né, fazer um acompanhamento profissional, melhor vai ser o resultado do tratamento de socialização. No Brasil, nós temos uma dificuldade. Né? A identificação ela é feita normalmente somente próximo aos 5 a 7 anos de idade. Tá? A gente não tem feito muito diagnóstico precoce, né? O que acaba agravando a deficiência e aumentando o sofrimento da família. Bom, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, melhor são as perspectivas de tratamento. Mas no Brasil, geralmente, quando a criança está entrando na escola, que é feito o diagnóstico. Quais são os critérios a serem usados no diagnóstico? Primeiro, a criança apresentar um déficit em comunicação, interação social, né, déficit em comportamento, né, em interesses fixos, um comportamento, então, bem restritivo e repetitivo. Esses são os critérios mais utilizados para diagnosticar o autismo. Bom, aqui é o seguinte, né, como eu disse lá no começo da nossa aula, né, nós estamos fazendo, né, a transição, está mudando a nossa nomenclatura, né, então o autismo ele está saindo da classificação internacional de doenças número 10 para a classificação número 11, tá? Então no CID-10. Ele era designado lá pelo F84, pelo Transtornos Globais de Desenvolvimento. Aí tinha, né, o 84, o autismo infantil, o 84.1, autismo atípico, síndrome de Rett, que é aquela que eu falei que há um comprometimento muito maior, né, na fala, na socialização da criança. Né, F84.3, outros transtornos, né, desintegrativos na infância, transtorno com hipercinesia associado, né, a retardo mental, síndrome de Asperger, que seria o autismo mais brando, né, outros transtornos globais de desenvolvimento e transtornos globais não especificados de desenvolvimento. Tá? Então, nós estamos migrando do CID-10 para o CID-11. Tá? E aí, pelo CID-11, nós vamos ter uma minúcia, né, uma acurácia um pouco melhor. Né? Então, seria, né, o 6A02, transtorno do espectro autista sem DI, né, que é deficiência intelectual, e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional. Então, seria o autismo de alta performance, né, o autismo que o paciente é aquele confundido, né, às vezes com uma criança muito introvertida, né, ele tem o transtorno, tá? Ele não tem deficiência, é uma criança introvertida, né? Ele tem uma alta funcionalidade ali. Nós temos lá o 6A02.1, né? Que é o TEA com DI, né? Com nenhum prejuízo de linha funcional, autismo associado à intelectual, sem DI e prejuízo de linguagem funcional. Ponto 3, com DI e prejuízo de linguagem funcional, né? Então sem deficiência intelectual e com deficiência intelectual.